Muito bem. Então a Terezinha se convulsionando lá naquele chão frio, recebendo o Espírito Santo, quando na verdade lá no Drauzio Varela, lá no médico, no cientista, a Terezinha estava convulsionando, tendo um ataque epilético severo, ocasionado por uma emoção humana muito grande. O êxtase da emoção humana será provado, se ainda não está, pela ciência, que a maior emoção humana possível é o amor. E soube-se ali que o amor ao Deus é o amor mais intenso possível. Nem o amor de uma mãe por um filho é tão causador de desequilíbrio hormonal nas glândulas pituitárias do cérebro do que o amor ao Deus, esse Deus fictício que não existe, né? Partindo da premissa que somos Drauzios Varelas, somos ateus, somos pessoas que não aderiram àquele modelo clássico, católico, evangélico, enfim. Pra gente aquilo lá não passa de história da carochinha, de Harry Potter. Enquanto que na própria verdade científica não é. O Jesus se difere do Harry Potter de maneira estrondosa. E isso é provável, se não foi provado ainda, e pelo jeito não foi, é passível de ser provado pela ciência. A Terezinha, ela se convulsionou e aquela liberação de hormônios foram para a corrente sanguínea da Terezinha e ela controlou leucócitos. Leucócitos, você sabe, é a parte de defesa do seu organismo, pequenos raninhos, coisinhas melequinhas existindo no seu sangue, né? O sangue tem aquela parte do soro, a parte vermelha que são as hemácias e hemoglobinas e a parte de defesa do corpo. Esses indivíduos eles são criados dentro do osso. Por exemplo, você vai comer um osso de galinha ou quando você acha um ossão na feijoada, repara para você ver que no osso tem pequenas verruguinhas bem pequenininhas, buraquinhos, e através desses buraquinhos que você, sendo um tipo de animal, também tem em você. É dali que sai o chamado Espírito de Deus, é onde que sai a sua alma, o seu espírito, o seu sopro de vida, baseado no que está escrito na própria Bíblia. A Bíblia, ela é muito mais científica do que você imagina. Vocês que são idiotas e não sabem ler a Bíblia. Em Gênesis 9:4, então, Deus, o grande Jeová, fala para a humanidade. É a primeira vez que ele fala isso. Não coma o sangue de um animal, muito menos de um ser humano, porque está contido no sangue do animal e do humano a sua alma, o seu espírito. A gente lendo isso dá-se a impressão que está falando de algo fantasioso, algo Harry Potter, algo que remete a coisas que não existem, fantasias da mente. E não é. O que aconteceu? Um exemplo clássico lá nos Estados Unidos da América, já contei isso para vocês, mas eu sempre repito, porque os vídeos uns assistem, outros não. A moça norte-americana, então, ela era uma dondoca, ela era uma princesinha, uma Barbie, e ela teve um problema no fígado, e o fígado dela
ele teve um monte de câncer nele. E aí os médicos falaram assim, olha, é melhor então a gente transplantar o fígado inteiro. Normalmente não se transplanta um fígado inteiro, faz o transplante de um pedaço de um outro fígado, porque o fígado se regenera muito rapidamente. E no caso da moça, ela recebeu o fígado inteiro do rapaz, um rapaz que era caminhoneiro, e as delícias, os manjares, as coisas que o rapaz gostava, o seu espírito era muito mais ativo, muito mais substancial no sentido de emotivo do que o da moça. E o rapaz então não doou apenas o fígado para a garota, ele também doou sua alma contido no sangue presente naquele fígado. Então a moça, que era uma Barbie, uma dondoca, fazia maquiagem, ela deixa de ser aquela moça delicada e passa a ser uma moça sargentão, uma moça gostar de pescar, mexer com arma de fogo, mexer com madeira, bricolagem, construir cadeiras. Ela fez uma mesa linda, a moça, tem na reportagem, tá lá no Discovery Channel. E aí, mostrando que aquilo que está dizendo em Gênesis 9, e os testemunhos de Jeová vivem pregando isso para vocês, para tomar cuidado com isso. E isso também é o mesmo viés que levou a Terezinha a curar do câncer. A Terezinha, então, recebe um Espírito Santo, traduzindo para a linguagem de Drauzio Varela, ela tem uma convulsão por uma emoção humana muito grande. Essa convulsão levou ela a ter um ataque epilético forte. Nesse desequilíbrio de eletricidade no cérebro, como médico que o Drauzio criou a injeção de uma porrada, uma grande quantidade de hormônios. Esses hormônios foram capazes de acionar um sistema neural secundário no corpo humano chamado leucócitos, aquela comunicação química que leucócitos têm com o outro, como se fosse um bando de formigas que se orientam no chão através do cheiro. Os leucócitos se localizam através de análise química do que um outro leucócito conversa com ele, ou seja, leva a ele aquele elemento químico, aquelas moléculas. E aí isso é tão provado que realmente é um sistema neural que você tem as ínguas. Elas podem nascer nas virilhas, debaixo do sovaco, que são aquelas pelotas aonde o leucócito vai e isola uma bactéria, um elemento estranho no corpo, para ele fazer uma análise. E isso já diz para você que leucócitos são seres inteligentes, uma inteligência bem simples, bem coletiva, igual de abelhas e formigas, mas ela existe. E no corpo da Terezinha, quando ela teve aquela ênfase de químicas, informaram ao leucócito, então, que ele devia de combater o câncer. E foi isso que ele fez. A Terezinha, em 40 dias, ela não tinha mais nada de câncer. Aqueles leucócitos, então, eliminaram, deram energia à Terezinha e eliminaram o câncer, e ela voltou firme e forte para a vida. Graças a Deus, não é isso? Foi Deus. Por isso que a nossa igreja é Congregação Cristã para Ateus.